O senhor diz que a igreja verdadeira é a igreja... Nós vamos chegar a essa conclusão. As outras igrejas não são igrejas verdadeiras, mas... Onde que eu vou? Quem está falando a verdade? Que quando você vai lá, está escrito literalmente, está interpretando literalmente. Quando você vai na outra, está interpretando aquilo que está lá de acordo com o interesse. O problema é que tem igrejas que são fundadas num único verso. O diabo não odeia toda igreja. Ele odeia a igreja. Abra sua Bíblia comigo aí em Apocalipse 12, 17. Olha o que diz o texto. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão no Apocalipse? O diabo. E a mulher? A igreja. Irou-se o diabo contra a igreja e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O diabo está irado contra uma igreja. Que igreja é essa? Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem o testemunho de Jesus. O que é guardar os mandamentos de Deus? Basta você pegar Êxodo 20, versos 3 a 17, e lá você tem os 10 mandamentos. Então, a igreja que o diabo odeia, ela guarda os mandamentos do Senhor. Com isso, a gente chega a uma conclusão interessante. O diabo não odeia toda igreja. O diabo não odeia toda igreja. Ele odeia a igreja que guarda os mandamentos. E por que ele não odeia a outra? Porque já está debaixo do domínio dele. Não guarda os mandamentos, não ensina os mandamentos. Aí pense na sutileza do erro. Uma igreja que fala em nome do Senhor, mas que não ensina toda a verdade. Ela pode manter ali no seu rol milhares de pessoas por séculos sem conhecer a verdade. O que é mais bem-sucedido para o diabo? Nada mais é bem-sucedido do que isso. É por isso que a gente percebe na história uma mudança de estratégia do diabo. Qual era a estratégia dele no princípio? Se você pregar o evangelho, eu mato você. Só que muito cedo na história, como já dizia Tertuliano, um dos pais da igreja, ele concluiu que o sangue dos mártires era semente. Ou seja, quanto mais mártires o diabo fazia, mais o cristianismo crescia. Então o diabo mudou de estratégia. Ao invés de matar quem prega, eu vou colocar um monte para pregar. E então você tem o início do surgimento de movimentos religiosos, movimentos, e hoje nós já temos catalogados 34 mil religiões cristãs. Cada uma prega uma coisa. Então, hoje as pessoas querem seguir a Cristo e acabam parando dentro de uma igreja que fica ali a vida inteira rodeando Jericó, né? Como a gente costuma dizer, ensinando a mesma coisa, o mesmo verso da Bíblia, e não avança para outro tema, não abrange o estudo. E a pessoa vai passar ali 30, 40 anos dentro de uma igreja e aprende ali 3, 4, 5 assuntos. É por isso que aonde a gente vai por esse Brasil afora, a gente encontra pessoas que nos procuram e dizem assim, pastor Arilton, eu estava dentro da igreja há 40 anos e nunca ouvi falar o que o senhor ensinou um dia no programa. Agora eu pergunto, se a igreja não ensina a palavra, eu vou me submeter a essa igreja e ficar décadas e décadas sem o conhecimento da verdade, à custa de perder a minha salvação, a minha vida eterna? Então, salvação é questão individual. E se eu não me interessar por ela, talvez outro não se interesse. Verdade. É por isso que Deus, ao deixar uma igreja, Ele diz claramente, a igreja verdadeira tem que ser identificada na Bíblia. Eu não posso ficar à mercê dos milhares de ensinos que por aí existem. Eu tenho que ter na Bíblia um claro assim, diz o Senhor, e a palavra é clara em dizer que o diabo está irado no tempo do fim, porque o Apocalipse, capítulo 12, está se referindo ao tempo do fim. O diabo odeia a igreja que guarda os mandamentos. Agora, se você tem uma igreja que não exalta a lei de Deus, que não exalta os mandamentos, que nunca ensina isso, o diabo está muito acomodado com a igreja dessa.
porque a pessoa pode passar lá dentro uma vida sem saber de nada. Adilson. Em cima de tudo isso que você acabou de falar, eu tenho não sei, uma colocação ou dúvida, ou talvez um erro da forma como eu vejo isso, que me incomoda bastante. Isso acaba acontecendo porque, de acordo com a denominação, há a interpretação e há a leitura literal do que está escrito na palavra. E isso é manipulado de acordo com os interesses. Então, tem igreja que lê aquilo literalmente e a outra lê, não, mas é aquela sociedade, é que naquele tempo, é que naquela cultura. Então acaba dando toda essa confusão. Por isso que tem várias igrejas por aí, cada uma pregando de uma maneira. E nós que procuramos uma palavra, você acaba ficando confuso, porque onde que eu vou? Quem está falando a verdade? Que quando você vai lá, está escrito literalmente, está interpretando literalmente. Quando você vai na outra, está interpretando aquilo que está lá de acordo com o interesse. É verdade que a crise hermenêutica que nós vivemos como igreja hoje tem gerado muitas discussões e até movimentos religiosos. Mas a Bíblia, se investigada com seriedade, ela não deixa margem para isso, porque a Bíblia tem uma única teologia. E se eu quero aprender de um tema e olho os versos que a Bíblia traz sobre aquele tema, não resta dúvida. As grandes divergências é quando nós pegamos textos isolados para defender uma posição. Eu não posso pegar um texto isolado. Eu tenho que olhar para o contexto geral das Escrituras. Então, essa é a questão. Então, ninguém precisa ficar enganado, não. É só olhar para toda a Bíblia e perguntar esse tema, como ele é abordado em toda a Bíblia. E você lê aí 20, 30 versos e você vai entender claramente o que a palavra de Deus quer dizer. O problema é que tem igrejas que são fundadas num único verso. Pega um único verso e quer fazer desse verso a sua doutrina. Isso é um problema. Pois bem, o diabo está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus. E diz o verso 17 que esta igreja também tem o testemunho de Jesus. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, verso 10. Última parte, Apocalipse 19, verso 10. Pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. A igreja verdadeira no tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E segundo o Apocalipse 19, 10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que quer dizer isso? A igreja verdadeira teria o dom profético consigo no tempo do fim. O dom de profecia ali estaria. A igreja verdadeira no tempo do fim teria que ter um profeta moderno. A igreja adventista crê em Ellen G. White como uma moderna profetisa. Então, primeiro, ela tem que exaltar a vigência da lei de Deus. E quando falamos em lei de Deus, você tem que incluir o quarto mandamento, que é o sábado. Segundo, ela tem que ter o dom profético. O dom de profecia tem que estar presente nela no tempo do fim. Fernanda? Pastor, sem, lógico, querer ofender ou querer pôr alguma arrogância nisso, mas, então, de acordo com tudo que o senhor está ensinando hoje, o senhor diz que a igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Nós vamos chegar a essa conclusão. As outras igrejas não são igrejas verdadeiras, porque, além de não ter o dom profético, né, não tem uma profetisa, também não guarda todos os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus. Mas eu creio, né, inclusive tem uma passagem que eu gosto muito, que fala que o Senhor Jesus, ele tem pessoas em todos os apriscos e que vai chegar um momento em que ele chamará, essas ovelhas reconhecerão a sua voz e o seguirão. Então, eu entendo nesse versículo, não sei aonde está aqui, é que em todas as igrejas o Senhor tem pessoas sinceras e que vão reconhecer a voz dele e vão segui-lo no momento certo. Eu estou errada? Você está certíssima. Você chega nos dias de Cristo, o evangelho foi dado ao povo judeu, que nos dias de Cristo ainda era nação escolhida, o pacto ainda estava com eles. E você tem ali Jesus atendendo uma mulher sirofenícia, Jesus atendendo uma mulher samaritana. Ou seja, Cristo
reconhecendo de que nas nações haviam pessoas sinceras. E Jesus até mesmo chegou a declarar que eu jamais testemunhei fé em Israel como a fé desta mulher que não era israelita. Então Cristo mesmo disse que haviam pessoas sinceras nas nações pagãs, mas que era a função de Israel levar o evangelho para elas. Então, de igual forma, quando a gente analisa as características da igreja verdadeira, a gente tem que entender que há uma igreja hoje verdadeira. E isso, Fernanda, não é exclusivismo religioso. Por que não é? Seria se nós fôssemos uma igreja com as portas fechadas e ninguém pudesse fazer parte dela. A igreja adventista é uma igreja de portas abertas. Qualquer pessoa que quiser fazer parte da sua comunhão pode, se a pessoa crê como ensina a palavra. E nós buscamos ensinar apenas a palavra. A gente não quer ensinar outra coisa. Então veja, ela teria o espírito de profecia, mas não é só isso. Esta igreja teria uma mensagem singular a pregar. E esta mensagem que nós temos para pregar está em Apocalipse 14, 6 a 12. Qual é a mensagem singular da igreja adventista? Primeira mensagem: temam a Deus e deem glória, porque chegou a hora do seu juízo. Nós já estamos sendo julgados. O juízo começou. Segundo, caiu a grande Babilônia. Essa é a nossa segunda mensagem a ser pregada. E o que significa caiu Babilônia? Os erros que Babilônia prega, eles devem ser denunciados. Terceira mensagem: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, vai perder a sua vida eterna. Mas o que é a marca da besta? É muito simples. É a marca que é colocada no lugar de Deus, no lugar da marca de Deus. Deus tem um sinal? Tem. Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20, está escrito: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sinal entre Deus e seu povo é o sábado. Por extensão, a lei, porque não adianta guardar o sábado e quebrar outro. Mas quando eu, pela graça de Cristo, obedeço à lei, eu estou recebendo o sinal da aprovação divina. E qual vai ser o sinal da besta? Aquilo que é colocado no lugar do sinal de Deus. E o que é que hoje está sendo colocado, imposto no lugar do sábado? O domingo. Então, o domingo chegará o dia, de acordo com Apocalipse 13, verso 15 em diante, que ele vai ser uma obrigação para todas as pessoas. E quando isso acontecer, quando o domingo for uma imposição para a humanidade, ele será a marca da besta. E quem aceitar a santificação desse dia em detrimento da santificação do sábado, recebe o selo da besta. Por isso que é na fronte e na mão, símbolo de consciência e de trabalho. Envolve trabalho, trabalhar ou não. Então a humanidade vai ser selada ou com o selo de Deus, aqueles que reverenciam a lei e dentro dela o sábado, ou com o selo da besta, aqueles que aceitam o domingo no lugar do sábado. E hoje há um movimento mundial para que isso aconteça. E qualquer pessoa que está me assistindo, que pegar aí os noticiários, a internet, e você vai saber que existe um grande movimento religioso mundial em prol da defesa do domingo, como o dia da família, como um dia santo, como um dia de se cultuar. E esse movimento está tão grande e é tão favorável que a grande maioria das igrejas já fazem isso. Já separam o domingo como o dia de adoração, como o dia da família. Isso é uma estratégia do diabo para tirar de foco a verdade do sábado. Então nós temos uma mensagem. E ao terminar o programa de hoje, eu queria trazer deve tentar manter os laços familiares. Mas chegará um ponto que você vai ter que responder o seguinte: o que é mais importante? Esses laços que você tem na sua vida espiritual ou seguir o assim diz o Senhor da palavra de Deus? Aí é uma decisão que só vocês podem tomar. Só vocês.
Porque para cada um de vocês, a decisão terá um peso diferente. Então, e se você está me assistindo e não é adventista, mas é um cristão sincero, tem procurado seguir a palavra de Deus com todo o fervor do seu coração, o convite é para você. Procure uma igreja adventista. Procure conhecer mais o que a nossa igreja ensina. E se você quiser uma igreja que vai te ajudar na sua caminhada, que vai colocar a palavra claramente perante você, para que você faça as suas escolhas, nos procure. O nosso site é encontreumaigreja.com.br. Ali você vai encontrar uma igreja bem pertinho de você. E para vocês que estão aqui, o convite é o que Jesus fez. Será que Deus não está chamando você para um novo aprisco? Será que não existem verdades que até então você não conhecia e que agora o Espírito está trazendo para você? Por isso, meus amigos, vamos terminar o programa de hoje lembrando desse convite. Eu tenho muitas ovelhas, mas quem vai conduzi-las não é pastor Arilton, não é pastor fulano ou ciclano, é o próprio Cristo. Ele diz, eu vou conduzi-las. E quando a gente ouve a voz de Cristo, a voz dele é inconfundível. É a voz dele que vai trazer. Vamos orar? Pai, nós queremos ouvir claramente a Tua voz a nos falar. Nós queremos que o Teu Espírito continue impressionando o nosso coração. Nós queremos fazer parte do Teu povo. Nós queremos pertencer ao Teu aprisco. Por isso, Pai, nos ajuda. Ajuda-nos porque nós somos fracos. Ajuda-nos porque a nossa fé é pequena. Ajuda-nos a despeito de nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos claramente a Tua voz, a sabermos que é o Senhor que está chamando. E, por favor, permita que a nossa fé nos ajude a dar mais um passo na Tua direção. E que os milagres que nós tanto precisamos que aconteçam para que a nossa vida esteja em harmonia com a Tua vontade, que eles de fato aconteçam e que nós possamos Te amar em espírito e em verdade. Tome conta desses amigos que estão aqui comigo nos estúdios da Novo Tempo. Abraça cada um deles, cuida deles, cuida das suas famílias. Mas abraça também aos amigos que estão agora nos assistindo pela Novo Tempo. Cuida de cada um deles, abraça-os, que o Teu Espírito se faça presente aí. Que nós sejamos batizados com esse Espírito e que esse batismo nos leve para perto do Senhor sempre. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar aqui o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo.